Glória a Deus. A paz do Senhor. Eu queria pedir que vocês sentem tudo uma do ladinho da outra, mais pertinho. As que estão lá para trás, sentem mais para frente. A gente vai conversar. Como vocês estão? Eu tô bem nervosa. Quando a Rosana, quando a gente conversou sobre eu ministrar agora no mês de agosto, o Senhor, eu já tinha uma palavra pronta, na verdade. O Senhor, ele já tinha me dito que logo eu iria ministrar, mas eu não esperava que ia ser no Elas, não esperava mesmo. Tanto é que eu pensei em recusar na primeira hora. Mas eu já tinha uma palavra. E eu não sabia que logo depois de confirmar esse convite, eu ia entrar num processo bem doloroso. E eu creio que seja para o dia de hoje. A gente vai falar sobre amizade. O Senhor disse para mim, você vai falar da nossa amizade, do que eu tenho feito em você. Vamos nos colocar em pé, então vamos ler a palavra. A palavra base está lá em João 15, do 13 ao 16. João 15, 13 até o 16. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vos-lo conceda. Amém? Pode sentar. Eu já queria começar falando que eu não quero de maneira nenhuma diminuir o servo aqui, porque a Bíblia ela é repleta de versículos que falam sobre o servo. Jesus é o nosso maior exemplo de servo, mas a gente vai falar sobre o amigo, que eu creio que tenha um nível a mais de servo, que seja o amigo. No versículo 13 diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Esse versículo aqui, hoje eu queria que vocês colocassem como esse amigos que está aqui fosse o nosso relacionamento com Jesus. Não, tipo, às vezes a gente lê às vezes não, sempre a gente lê esse versículo e a gente pensa em favor dos amigos, a gente pensa morrer pelos nossos amigos aqui, né? Mas hoje eu queria que a gente focasse no nosso amigo Jesus. A gente vai falar sobre o nosso relacionamento com Jesus. Jesus, então, para a gente falar um pouco sobre o servo, né? Jesus foi o nosso maior exemplo de servo. Ele se esvaziou de si mesmo e se fez servo para nos ensinar que maior é o que servo. Mas aqui Jesus está falando que existe um nível de intimidade que passa de servo para amigo. Servo pode ser servo e pode não ser amigo. Pode servir sem ser amigo. Mas um amigo, para ele ser amigo, ele tem que começar como servo. O servo serve porque tem que servir. Porque a gente aprendeu assim, a Bíblia é repleta disso, né? A gente aprendeu que a gente tem que servir. Mas o amigo, ele serve porque ama. Ele ama Jesus, por isso ele serve. E agora a gente vai entrar então no amigo. Mais profundo no amigo. O amigo é íntimo. O amigo sabe em que estação você está. O amigo é presente em cada estação. Então, vamos falar do nosso relacionamento com Jesus. Será que a gente coloca Jesus em todas as estações da nossa vida? Já vou começar com essa reflexão. A gente coloca Jesus em todas as estações da nossa vida? Então eu queria que você refletisse se você é servo ou se mais que servo você é amigo.
O amigo aconselha, o amigo exorta, o amigo consola, o amigo cobra. A minha linguagem do amor é tempo de qualidade. E eu e a minha irmã, não sei se alguém que conhece a Milene, eu e a Milene, a gente é muito próxima, muito mesmo. E ela sabe que a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. E aí ela até usa um pouco disso, né? Às vezes eu tô em casa, assim, daí eu lembro dela, daí eu falo, isso é, assim, umas 3, 4 vezes na semana, né? Eu ligo pra ela e falo, Milene, vem aqui em casa, né? E aí ela já pergunta, mas vai ter um bolo? Vai ter alguma coisa assim? Porque o amigo é assim, né? Mais que minha amiga, que minha irmã, ela é minha amiga, ela tá sempre próxima. E ela tem essa liberdade de me cobrar, né? A um bolo, uma coisa assim, né? Quem é íntimo é assim, a gente tem liberdade pra falar da forma que a gente quer, né? Mas mesmo, como voltando que a gente aqui tá falando de Jesus, né? Não é dos nossos amigos aqui. Mesmo que ele seja o nosso amigo, acima de tudo, ele é Deus. E é isso que a gente precisa ter muito claro no nosso coração, para que os nossos sentimentos não possam nos levar a nos frustrar no nosso relacionamento com Deus. Aí está o risco de acharmos que por sermos amigos de Jesus, Ele sempre nos livrará de passarmos por grandes dores. Porque o amigo tem passe livre, o amigo protege, cuida e livra. Esse é o amigo, né? O amigo falando amigo aqui. O amigo é aquele que quando você está caído, ele te levanta, ele te abraça, ele te consola, ele chora com você, ele sabe te dar uma palavra dura quando você está desviando do caminho. Esse é o amigo, né? Mas a nossa intimidade com Jesus, ele é esse tipo de amigo conosco também. A gente tem essa liberdade de falar, Jesus, hoje eu não estou bem. Jesus, hoje eu estou muito bem, vem aqui que eu quero te contar o que está acontecendo. Jesus, eu devo isso a você, a glória é tua, porque é você que faz isso na minha vida. Mas isso não nos dá liberdade de achar que Ele vai fazer as coisas da nossa maneira, que Ele vai nos poupar de passar por momentos difíceis. A gente não pode ter esse pensamento. E muitas vezes, por a gente ser humano, né, e amar Jesus e colocar Jesus como nosso amigo, a gente às vezes acaba achando, né, por algum momento que, ou até às vezes a gente está num momento difícil, a gente clama a Ele e às vezes Ele não faz aquilo que a gente está esperando que Ele faça, por Ele ser Deus, por Ele ser um Deus de milagre, um Deus de cura, né? E aí Ele não faz, e aí? Como é que fica o nosso relacionamento com Deus? Será que a nossa intimidade nesse momento é abalada? Então a gente vai falar sobre alguns exemplos de amigo na Bíblia. Moisés. Eu creio que todo mundo aqui conhece a história de Moisés, né? Moisés, ele falava com Deus face a face. Ele era íntimo, assim, de Deus chamar ele lá na sarça e desde então Deus caminhar com ele aonde ele fosse, né? E num certo tempo, esse nível de intimidade com Deus estava tão forte a ponto de Deus falar para ele falar com a rocha e ele vai lá e bate na rocha. Às vezes a gente faz isso com nossos amigos, né? Nosso amigo fala, faz isso. Não, porque eu sei. E vai lá e faz de outra forma, né? E aí Moisés fez isso com Deus e ele não pôde entrar na terra prometida. Deus mostrou a terra prometida para ele, tudo, mas ele não pôde entrar. Por quê? Porque a intimidade que Moisés tinha com Deus não deu autonomia para Moisés fazer da forma que ele queria, só porque o poder de Deus estava sobre ele. Davi é um homem também bem conhecido por ser o homem segundo o coração de Deus. Ele era muito íntimo de Deus. Os Salmos, veja os Salmos, né? Quantos Salmos Davi escreveu. Ele tinha um relacionamento muito profundo com Deus. E quando ele peca, né? Quando ele comete adultério, Deus vai lá e toca no filho dele. E deixa o filho dele gravemente doente. E Davi, como ele era um homem muito íntimo de Deus, ele entrou em jejum, com a cara no pó, pedindo para que Deus curasse o filho dele, mantesse o filho dele, não deixasse o filho dele morrer. Mas o filho dele morreu, porque ele era muito íntimo de Deus. Mas por ele ser íntimo de Deus, por ele fazer as coisas, andar segundo o poder de Deus na vida dele, isso não dava autonomia para ele fazer as coisas que ele queria, da forma que ele queria, e pecar contra Deus. Então Deus tirou o filho dele e mais, disse que a espada nunca se apartaria da casa dele. Marta, Maria e Lázaro eram os 3 amigos de Jesus. Era uma das casas que Jesus mais visitava, era a casa de Lázaro. A Bíblia fala que Lázaro era um amigo de Jesus. E
quando Lázaro adoece, Marta corre mandar mensagem para Jesus. Porque como eles eram muito amigos de Jesus, ela tinha certeza. Assim, ó, se fosse eu também teria essa certeza. Eu vou contatar lá o meu amigo Jesus, que ele vai vir, ele vai fazer o milagre. E Jesus sabia que Lázaro estava doente, porque ele foi avisado, ele já sabia antes, porque ele era Deus, né? Mas ele não foi. E Lázaro morreu. E quando Jesus chega, depois de 4 dias que Lázaro já estava morto, Marta fala: se você estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Olha o nível de intimidade que ela tinha com Jesus para ela chegar. Você imagina você chegar para Jesus e falar assim: pô, cara, você já devia estar aqui já 4 dias. E aí, por que demorou? Por exemplo, eu e a minha irmã, né? Eu combino com ela tipo 2 da tarde. Ela sempre vem depois das 3:30. Sempre. E aí? Jesus estava 4 dias atrasado, né? Só que ela não sabia o propósito maior que Jesus tinha. Mas mesmo assim, por ela ter essa intimidade, por ser uma casa que tinha intimidade com Jesus, eles se frustraram, porque Jesus não foi na hora que eles esperavam. Porque se você é o nosso amigo, por que você não veio curar Lázaro? Né? O amor dela em nenhum momento por Jesus se esfriou. Em nenhum momento, ela só estava frustrada. E quantas vezes isso não acontece com nós? Quantas vezes Jesus não faz algo que a gente está esperando e na sutileza a gente começa a deixar ele de lado. Porque a gente se entristece. E é normal, porque a gente é humano, né? É a nossa carne. Tiago e João, os polêmicos, né? Tiago e João, eles eram conhecidos como os filhos do trovão. Eles eram um dos mais próximos ali de Jesus. Tiago, João, Pedro, eram os mais, assim, dos discípulos, os que mais estavam perto de Jesus. E João era conhecido como amado. Então, pensa só o nível de intimidade, né? E eles, por ver Jesus, né, como mestre, mas também como amigo, e por eles também estarem num tempo de preparação, quando Jesus estava na terra, eles, com toda a ousadia, simplesmente pedem para Jesus para sentar à direita dele. E aí Jesus fala para eles: o cálice que eu vou beber, vocês não podem beber. Mas eles tinham intimidade com Jesus para chegar ao ponto deles falarem isso. Mas a intimidade não dá autonomia. Já pensou se Tiago fosse aberto os olhos de Tiago e João, eles pudessem ter noção do que eles estavam pedindo para Jesus? Eu não coloquei aqui, mas eu queria também falar de Jó. Jó foi assim, essa semana eu já estava com tudo, já estava a ministração, já estava pronta, eu rabisquei tudo, tirei umas coisas e coloquei outras. E essa semana o Senhor ministrou muito comigo sobre Jó. Porque Jó, lá no primeiro capítulo, já começa falando que Jó era um homem reto e íntegro, temente ao Senhor, se desviava do mal. Então ele era o cara. Já pensou Deus olhar lá de cima e falar: ó lá, ó, a Betânia é reta e íntegra, ela se desvia do mal. Só que a gente sabe, se a gente olhar para nós, a gente sabe que a gente erra todos os dias. Mas Jó era reconhecido assim no céu, né? Então, e ele era conhecido, na palavra, ele era conhecido como amigo de Deus. E ele amava tanto o Senhor, a ponto do Senhor permitir que Satanás tocasse em tudo, a não ser na própria vida dele, mas que tocasse em tudo, podia tocar em tudo. E ele, em nenhum momento ele nega o Senhor, em nenhum momento. Ele passa por tudo e não nega o Senhor, só que ele começa na sutileza, a reclamar. Ele começa a pensar, ele coloca a dignidade dele, né, diante do Senhor. Mas eu não fiz nada. Por que está acontecendo isso? Porque a mulher dele se virou contra ele, ele perdeu todos os filhos dele, né? Os amigos dele falavam: mas você deve ter pecado, você deve ter feito alguma coisa, porque não pode estar acontecendo tudo isso. E aí toda vez ele ia e falava: mas por que ele pensava? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? E as coisas iam acontecendo. E ele: por que, meu Deus, não fiz nada. Até que no redemoinho Deus aparece para ele e fala: você estava lá no início, quando eu criei as coisas, do que você sabe? Ele não tinha feito nada, gente. Ele era um homem reto e íntegro, e se desviava do mal. E quando ele foi para Deus para perguntar por que tudo aquilo estava acontecendo, porque ele não tinha feito nada, por que ele estava passando por tudo aquilo, Deus fala para ele: quem é você? O que você sabe? Por acaso, quando eu estava lá formando as coisas, quando eu estava criando, separando, você estava comigo?
mas ele era o amigo de Deus. Jesus diz para nós hoje, a nossa intimidade com Ele, a nossa amizade com Ele, não nos dá autonomia para fazer as coisas da forma que a gente quer, quando a gente quer, ou esperar que Ele vá fazer algo com convicção. Ele vai fazer, e muitas vezes Ele não faz. Ele ainda é Deus, acima da nossa amizade. Ele ainda é Deus. O que você faz quando o teu amigo não age da maneira que você espera? A gente, como cristãos, a gente tem essa, como é que eu vou dizer? A gente cria uma barreira para a gente não demonstrar para os outros que a nossa fé está abalada. Só que a gente se esquece que Deus vê a gente em todo lugar, em todo tempo. Quando a gente está dormindo, Ele nem sequer se cansou para Ele chegar a dormir. E diante dele a gente não consegue mentir. Ele sabe que a nossa carne muitas vezes se entristece por algo que a gente achou que Ele fosse fazer e Ele não fez. A gente gosta muito de falar sobre a cura, que Jesus, Ele é o dono do milagre. Ele é mesmo, Ele é a própria vida. E a gente sempre tem essa convicção: eu vou orar e ela vai ser curada em nome de Jesus. Mas e se Jesus não quiser curar? E aí, como é que fica a tua fé? Se Jesus não curar? Vocês já pararam para pensar nisso? Que às vezes Ele pode simplesmente não querer curar? E Ele é mau por causa disso? A palavra diz que Ele é imutável, nele não há sombra de variação, Ele não muda. Então Ele sempre vai ser bom. Sempre. Nele não há nada de mal. Então quando Ele escolhe não curar, o que será que a gente pensa sobre Ele? E se o teu amigo, eu vou entrar num testemunho que eu comecei a gerar, um testemunho, não digo um testemunho, um processo que eu comecei a gerar assim que eu fui convidado para ministrar. E antes eu inicio com uma pergunta: e se o teu amigo te pedir para fazer algo ou entregar algo que um amigo geralmente não pediria? Vamos ficar nessa reflexão. Vou tomar um gole d'água. Agora a gente vai para um papo bem pedidas. No começo do ano, eu e o Jonathan, a gente estava em casa e conversando, né, alinhando uns pontos. E a gente estava conversando sobre a gente ter um próximo filho. Porque eu tenho 2 filhos já, né? Não sei se alguém sabe, acho que todo mundo sabe. Eu tenho 2 filhos já. E a gente sempre quis ter um perto do outro, né? O Ricardo agora vai fazer 5. E agora, em setembro, o Davi vai fazer 3. E 4. E a gente estava decidindo quando que a gente teria o próximo, porque a gente sempre combinou de ter 3 pelo menos, né? E eu nunca tomei remédio, é uma decisão que eu e ele tomamos juntos, de eu não tomar remédio, tanto pela saúde quanto por meu relacionamento, uma coisa minha com Deus mesmo. E a gente decidiu que eu teria esse filho o ano que vem. A gente começaria ali a partir do ano que vem. Por quê? Porque eu tenho 25 anos, eu tenho um problema na coluna, então eu não posso esperar muito, né? E a gente queria muito isso e a gente estava se organizando ali para a partir do ano que vem a gente ter esse filho. E aí o João, mas a gente tem que se cuidar e tal. Eu falei, sim, a gente vai se cuidar. Mas assim como eu entreguei a minha vida ao Senhor, assim como eu entreguei tudo que pertence a mim, pertence ao Senhor, eu entreguei tudo para Ele, assim também é o meu ventre é do Senhor. Então se Ele quiser mandar antes ou se Ele quiser mandar daqui 2 anos, 3 anos, vai ser com Ele. Mas nós, para ter um alinhamento, porque o que a gente liga lá, né? Então a partir do ano que vem a gente vai começar a tentar. E aí uns dias depois eu vim num culto de oração. E aí uma irmã nossa aqui veio orar por mim. E através da boca dela o Senhor falou: o teu ventre é meu. A tua vida é minha, a tua família é minha. Tudo que você tem pertence a mim. E o teu ventre é meu. Aquilo me marcou muito porque ele falou o que eu tinha falado. Ele estava lá ouvindo, né? E aí ele
teu ventre é meu. Então confirmou aquilo que eu tinha falado. Então eu entreguei tudo ao Senhor. E Ele sabe que eu entreguei de todo o coração. Não é a gente falar simplesmente da boca para fora, eu entrego tudo ao Senhor. Não, eu realmente entreguei tudo. Ele sabe que Ele pode mexer em qualquer área da minha vida, que independente se vai doer ou não, Ele ainda é o meu Deus. Ele ainda é o meu amigo. E aí, quando foi ali em começo de julho, acho que foi, a Lohane me chamou para ministrar com elas, né? No final de julho. E aí, quando foi no dia 15 de julho, a Rosana me chamou e me colocou para agosto, daí porque a pastora Aline tinha vindo, né? E aí, para ela ministrar naquele mês. Porque daí para aproveitar ela, né? Claro, e prega também a pastora. Falei, tá bom, tá tudo certo, é melhor. Eu fiquei aliviada, na verdade, porque estava muito em cima, eu precisava de um tempo, né? E logo ali no dia 17, a gente conversou no dia 15, no dia 17 eu descobri que eu estava grávida. Então, já adiantando, eu tive um aborto. No dia 17, eu descobri que estava grávida. Estava em casa lá, mas só que tudo começou no encontro com Deus. Nós tivemos um encontro com Deus ali em julho. E aí, eu já fui para o encontro com Deus com uma vozinha assim, eu não sei vocês, quando vocês geraram, vocês mães, se vocês sentiam que vocês estavam grávidas quando vocês foram gerar. Eu senti, em todas as minhas gestações, eu sabia alguma coisa, né? Desculpa, Espírito Santo. O Espírito Santo sempre falava, você está grávida. E aí eu sentia no encontro com Deus, eu fui para o encontro com Deus em oração, mas assim, não que eu ficasse o tempo todo assim, ai meu Deus, me guarda, não, mas no meu inconsciente eu ficava pedindo ao Senhor que me guardasse meu ventre. E estava bem prevista ali pro domingo ali do encontro com Deus, descer abençoada, né? E aí, no sábado de manhã, a gente lá no encontro, né? E eu comecei a sentir umas cólicas. E aí, na hora eu pensei, né? Vai descer abençoada, né? Aí fui, tomei um remédio já pra cólica. Daí, quando eu entrei no auditório, eu sentei assim do lado da Marinês. E aí ela me perguntou, porque ela vê na minha cara, né? Quando eu não tô bem, me conhece bem, né? E aí eu tava sentindo umas cólicas, ela me perguntou o que tava acontecendo, né? Eu falei, eu senti umas cólicas, mas eu fui lá, tomei o remédio, tudo certo. E como o encontro com Deus ele é um ambiente de batalha, ela assim, sutilmente colocou a mão na minha cabeça, orou em espírito, já repreendeu, tudo certo. E passou, não senti mais nada. Dali a pouco a pastora Kátia me chamou, que tinha mais duas meninas que estavam sentindo isso, sabe? Estavam sentindo essa ali no ventre, na região do ventre. E a gente entrou em oração. E quando a Marinês veio orar por mim, né? A Marinês e a pastora Kátia, elas vieram orar e a Marinês colocou a mão sobre mim e começou a orar. O Senhor, né? Ali através dela falando que Satanás estava tentando atacar não só os filhos espirituais, mas os naturais. E quando ela falou aquilo, eu senti aquilo de novo dentro de mim. E aí eu comecei a pedir ali, né? Ali com elas ali, eu comecei já a pedir por mim, né? Para que Deus cuidasse, que não deixasse nada acontecer. E aí ali depois que a gente terminou a oração, uma das meninas falou que tinha sentido uma pontada muito forte, uma angústia muito forte quando a Marinês estava orando por mim. Quando ela falou isso de novo, você está grávida e tem alguma coisa errada. Ali parece que o Senhor me avisou, sabe, o que ia acontecer. Passou, né? Eu não fiquei com aquilo na cabeça, só foi ali na hora que eu senti isso e o Espírito Santo falou comigo, mas passou. Aí depois parece que eu comecei a sentir mais, tipo assim, eu ficava um pouco sem comer, eu já começava a me tremer, daí eu já ia confirmando, né? Aí passou o encontro com Deus. Quando foi na quarta-feira, eu estava em casa tomando banho e aí veio o Espírito Santo, faz um teste. Só que daí eu nem tinha contado quantos dias tinha atrasado, não tava nada, não tava muito nisso, sabe? Mas resolvi fazer um teste, fiz o teste e lá pra minha surpresa, não tão surpresa, eu tava grávida, né? Eu fiquei muito feliz mesmo, porque ser mãe sempre foi um sonho pra mim. Eu sou mãe de 2 já, mas é uma coisa que parece que nunca termina, né? E aí, eu fiquei muito feliz, já falei pro Jonathan e tal, só que eu sentia que alguma coisa estava errada, sabe? Porque eu me lembrei daquilo que tinha acontecido no encontro. E aí, eu chamei essa menina, né, que hoje a gente é muito próxima, chamei ela e perguntei pra ela, no mesmo dia ali, na quarta-feira, a pontada que você sentiu lá no encontro com Deus, foi no ventre? Eu perguntei pra ela. E aí ela falou assim, não, foi no peito. Foi como se você tivesse
estivesse muito angustiada com alguma coisa que aconteceu contigo, não sei o que, mas você estava muito angustiada. E aquilo ali para mim, tipo, me deu uma certeza, sabe? Que alguma coisa, né? O Espírito Santo falando para mim, eu não queria externar isso, mas dentro de mim já estava isso, né? Deus estava gerando algo em mim ali. E aí eu mandei um áudio para ela e falei, acabei de descobrir que eu estava grávida. Que eu tô grávida. A gente continuou conversando e tal, e ela não abriu esse áudio. Eu comecei a observar ali que ela foi passando as conversas, foi ouvindo os outros áudios, e esse áudio que eu falei pra ela que eu tava grávida, ela não ouviu. E aí eu falei, tá bom, Deus, eu entendi, não era pra ela saber agora, porque daí ela poderia interceder ou algo assim, né? Mas não era pra ela saber, né? Aí quando foi na quinta-feira, eu tinha uma reunião com a Marinês de tarde, e aí eu comecei a ter um corrimento rosado, coisa que nunca tinha acontecido a não ser nos partos, né? Não tinha parto. E aí, ali eu já, mais ainda, eu comecei a ficar mais angustiada, mais preocupada. Fui pra reunião com a Marinês pedindo pra Marinês. A Marinês já sabia, né? Ela foi uma das primeiras pessoas que eu contei. E falei pra ela orar por mim, que eu tava sentindo que alguma coisa estava errada, né? E ela falou, não, tá tudo bem, né? Desencana e tal. Orou por mim. Aí, quando a gente voltou pra casa, a gente passou no mercado ali, em Farroupilha. E aí eu comecei a sentir uma cólica. A gente estava no mercado, comecei a sentir uma cólica. Só que como eu já tive 2 gestações, eu sei como que é uma cólica de início de gravidez. E eu também sei como que é a cólica de parto. E essa cólica era cólica de parto. Sabe, uma dor que dá nas costas, que vai para as pernas, uma dor estranha. Mas não foi nada forte assim, mas sinalizou para mim, sabe, que aquela cólica não era uma cólica normal. E passou. Daí a gente foi para casa. E a cólica passou, tal, eu fui dormir ali em oração, orando muito ao Senhor, pedindo que não deixasse nada acontecer. Não tinha nem feito o exame ainda, porque descobri que estava grávida na quarta-feira, né? Era muito cedo. E tinha só 2 dias de atraso, então era muito cedo ainda, né? Aí, na sexta-feira, começou um sangramento ali de manhã. E aí eu fui pro médico, né? Obviamente. Fui pro médico, passei a tarde inteira no médico. Eles pediram um exame ali do beta, né? Pra confirmar que eu ainda não tinha feito. E uma ultrassom. Aí fui fazer a ultrassom, deu lá. O exame deu positivo, né? Fui fazer a ultrassom, subi pra ultrassom preocupada. E lá tava constando que eu tava de 5 semanas. Só que eu fiquei assim, que ficou na minha cabeça que nas minhas contas, eu sempre marco muito bem os dias da minha abençoada, né? E nas minhas contas tinha dado 6 semanas. Eu falei, como que dá uma semana de diferença? É muita diferença. Se fosse tipo assim, tá de 5 semanas e 2 dias, beleza, né? Mas de 6 semanas e pouquinho para 5 semanas é muita diferença. Aquilo aí já foi, né? E aí a ginecologista me examinou, falou que estava tudo certo. Provavelmente aquele sangramento era um sangramento de inidação. Eu já sabia que não era, porque não era sangramento de inidação, é bem pouquinho, né? Aí fui pra casa, perguntei se eu precisava fazer repouso. Ela falou que não, eu fiz mesmo assim, porque eu já estava com aquilo dentro de mim. Fiz repouso, tudo. Daí no sábado eu continuei sangrando. Não fui no médico, mas fiquei de repouso ali, cuidando e tal. Orando muito, nossa, fui muitas vezes de joelho no chão, declarando vida no meu ventre, que Deus cuidasse, que Deus... Mas eu estava indo contra aquilo que estava falando dentro de mim, sabe? Por quê? Porque a gente é humano, a gente não espera. Eu nunca esperava que eu ia passar por isso, nunca. E aí, quando foi no domingo, era aniversário da minha mãe, aí foi todo mundo lá pra casa, a gente almoçou ali, cantou parabéns do bolo e tal, e eu com uma cólica, e ela tinha me receitado o Buscopan. Eu não tinha tomado até então, falei, eu vou tomar se a cólica ficar forte, né? Daí no domingo a cólica ficou mais forte, né? Mas nada muito, assim, fora, porque eu sempre tive cólica, que é uma coisa normal pra mim. E tomei o Buscopan, não passou. E eu ficava ali. Acho que eu só não sentia mais porque eu tava ali entretida ali com as pessoas, né? Daí, até que chegou um momento que eu fui no banheiro e eu tive um aborto. E a minha mãe, ela já teve 2 abortos. E aí eu perguntei pra ela, ela tava ali, e ela falou, não, filha, não deve ser nada, deve ser só coágulos e tal. E aí ela foi pra casa, foram pra casa, né? E aí eu fui no médico no domingo ainda. Aí cheguei no hospital, me passaram direto, né? Porque eu já tinha ido na sexta-feira, já tinha feito ultrassom, tudo. Fui no médico, daí me passaram direto lá e a doutora me examinou de novo, falou, o sangramento ainda tá tendo sangramento ainda, mas eu não posso confirmar pra você se foi um aborto, porque eu não vi. Você não tirou foto, você não trouxe, então não tem como eu te confirmar, só com ultrassom. E como era domingo, não tinha como fazer ultrassom no domingo. Daí ela marcou pra segunda-feira de manhã.
mesmo passado por tudo ali, eu ainda continuava pedindo a Deus que cuidasse. Pedia a Deus que não fosse nada, que tivesse tudo bem com ele. Tava assim, orando para isso, né? A gente sempre vai orar, se fosse qualquer uma na situação, e orar assim, né? Pedindo para que Deus cuidasse. Aí fui na segunda-feira de manhã e fiquei lá, eu cheguei, era 8 da manhã, eu fui fazer ultrassom, já era quase 2 da tarde. E fiquei lá esse tempo todo, com cólica ali, com dor, e pedindo a Deus, né? Até que chegou ali no meio da manhã ali, lá por umas 10 da manhã, por aí. Aí eu mudei minha oração. Falei, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer o milagre, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, mas que seja feito o que está no teu coração, não o que está no meu. Porque se eu for fazer o que está no meu, eu vou querer esse bebê. Eu já amo esse bebê, então. Mas seja feita a tua vontade. E aí me veio um louvor na mente, eu cantei esse louvor e assustadoramente me veio uma paz tão grande, uma paz assim. Deus é muito bom. Uma paz assim que não tinha explicação mesmo. Fui para ultrassom em paz, ali perto das 2 da tarde. Daí já estava limpinho, não tinha mais nada. Fui para casa chorando, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, eu só queria, assim, os braços do meu Jesus, era isso que eu queria. Em nenhum momento eu questionei Deus, falei, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Por quê? Ou Deus me tira disso? Ou não, em nenhum momento eu fiz esse tipo de oração. O que eu falava para Deus e pro meu esposo era, eu já passei por tanta coisa, eu não sei se eu vou conseguir passar por mais isso. Mas eu sei que Jesus, Ele estava comigo no vale da sombra da morte, então Ele vai estar comigo agora de novo. Como vou passar, não sei. Mas Ele está no controle de tudo, porque Ele tinha me avisado. O que me dava paz é que Ele já tinha me avisado que isso ia acontecer. E quem aqui esperaria que Jesus fosse fazer algo nesse tipo com vocês? Alguém já esperou isso? Tenho certeza que não, né? Mas eu confio muito e confiei desde o começo que Jesus, Ele pode fazer isso comigo. Porque eu entreguei tudo para Ele. E aí, depois ali em casa, eu comecei a refletir sobre o que tinha acontecido. E aí eu me lembrei da oração que Deus falou, teu ventre é meu. Sara, quando Deus prometeu um filho para ela, ela riu. Mas ela creu. Ela riu, mas ela creu. Ela não acreditava nela mesma, mas em Deus ela acreditava. E Deus deu o filho para ela. Mas e quando Deus quer tirar o filho? Quando Deus quer levar o filho? E dias e dias nesse processo, para estar aqui falando para vocês hoje, com a certeza que eu tinha que falar isso hoje. E Deus falou para mim assim, numa das nossas conversas: quando você se serve de mim, quando você busca me servir, você me serve da sua maneira, você faz da forma que você aprendeu, da forma que a Bíblia diz. Mas quando eu me sirvo de você, é da maneira que eu quero, mesmo que você não entenda. Mas mesmo que às vezes Deus não faça aquilo que a gente está esperando, a gente tem que confiar que o plano dele é maior, que ele continua sendo bom. Porque, gente, foi muito difícil, muito. Mas eu provei de uma profundidade do amor de Jesus sobre a minha vida que eu nunca tinha provado. Sabe quando você está nos piores momentos da sua vida,
você está em paz, porque Jesus está aqui contigo. Teve noites assim que eu pude sentir Jesus fazendo carinho no meu cabelo. O tempo todo eu falava para Jesus assim: Jesus, eu não preciso ser mais forte do que eu realmente sou para você. Eu fiquei dias sem vir nos cultos, eu não saía de casa, mas não porque assim eu não estava bem. Eu estava bem, eu estava sendo muito bem cuidada, só que eu queria evitar as pessoas perguntando, porque as pessoas ela tem uma intenção boa de passar carinho, de passar amor, mas nesse momento você não quer ouvir ninguém, você quer ter o teu momento. Então eu não estava vindo nos cultos, mas Jesus estava comigo o tempo todo dizendo para mim: eu confio no seu amor, eu confio completamente no seu amor. Isso para mim é o melhor elogio que eu poderia ouvir. Jesus dizer para mim: eu confio no seu amor, eu sei que você me ama, então passa por isso agora. Porque vocês já pensaram se alguém no mundo passa por isso? Se para mim, com Jesus coladinho em mim, me acariciando, me fazendo dormir, falando quanto eu era amada, vocês já pararam para pensar alguém do mundo que não tem essa consciência do quanto é amada? Vocês já pararam para pensar como que essa pessoa passa por isso? Era o que eu pensava. Pensava, para mim está sendo tão difícil, sabendo que eu sou tão bem cuidada. Imagina quem não tem Jesus. E Jesus falava para mim: você está entendendo o que eu estou fazendo? Você está entendendo? Porque eu já passei por muita coisa. E em todas essas coisas Jesus falou: passa por isso, porque é uma permissão. Porque tem pessoas que vai chegar na sua vida. Eu creio na auxiliadora, né, que está na Bíblia, mas eu estou encaminhando ao pastorado. E quem sou eu se eu não tiver um testemunho para contar para as pessoas que eu for conversar? E Deus falava isso muito forte comigo, porque é muito fácil alguém te contar algo difícil e você consolar ela, você abraçar, né? Mas quando você passa por aquilo, você tem uma autoridade para falar sobre aquilo. Você está entendendo a pessoa, você sente a dor da pessoa. E isso gera cura. É aí que você revela Jesus na vida da pessoa. Então, Jesus, ele esteve comigo todo esse tempo. Agora, só vem na minha mente assim que eu vou ter 4 filhos, porque um foi para agora e a gente vai estar tentando ter outro já. Então, eu tô bem. Assim, meu sono de falar sobre isso, porque Jesus, eu achava que eu já tinha provado tanto do amor de Jesus sobre a minha vida, sobre tantas coisas que eu já passei, mesmo sendo nova, mas eu pude provar uma outra dimensão do amor de Jesus nisso. Jesus é bom demais, gente. Jesus é bom demais. Vale a pena ter essa amizade com Ele. Só que a minha amizade com Ele, a minha intimidade com Ele, não me permitiu fazer as coisas da maneira que eu queria. Porque se Jesus lá no meio do processo me perguntasse: você quer ter esse filho? Eu vou te dar esse filho, então, se você quer. Eu falaria: claro, meu Deus, eu quero. Mas Ele não me deu direito de escolha. Ele não me perguntou antes de fazer. Ele me avisou. Porque Deus, para os seus amigos, aqui está no, deixa eu procurar aqui. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então Deus me avisou antes de acontecer. Eu sabia que isso ia acontecer, e isso tornou muito mais leve para mim, porque daí a minha confiança aumentou mais ainda. Porque se Deus me falou que isso ia acontecer, então Ele está comigo. Ele vai fazer da maneira que Ele quer. Ele vai. Ele não vai me livrar disso? Não, mas Ele vai estar comigo em todo o processo. Então, ter intimidade com Jesus nos dá privilégios de saber o que Ele está fazendo, participar com Ele, né? Ser ninada por Ele. Mas a gente precisa cuidar dos nossos sentimentos. Para em nenhum momento, ali, quando a gente estiver num momento difícil, a gente colocar em xeque o caráter de Deus.
bondade de Deus. Ou a gente se frustrar com os nossos sentimentos, as nossas emoções, e acabar se afastando de Jesus. Porque Ele está com a gente o tempo todo, seja nos momentos bons ou nos ruins. Mas quando a gente se frustra com algo que não sai como a gente espera, a nossa tendência é se afastar. Normalmente a gente faz isso. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Que a gente não deixe os nossos sentimentos, as nossas frustrações nos afastar de Jesus no momento difícil. Porque Ele confia no amor de vocês. Ele confia que vocês amam Ele, que vocês querem estar próximo, que vocês querem participar daquilo que Ele está fazendo. Então, quando vocês passarem por algo difícil, permaneça nele. Porque Ele vai passar com vocês. E mesmo que Ele não faça aquilo que vocês estão esperando, Ele vai fazer muito mais. Porque mesmo que a gente não mereça, Ele sempre diz isso para nós. Eu vou fazer muito mais, muito além do que você tem pensado. Não ouviu? Ela ouviu, foi ouvir ali no... Deixa eu ver. Uma semana depois que eu encontrei com ela ali. E aí eu fui contar pra ela, né? Eu já estava sabendo do processo, mas não estava sabendo ali tudo que tinha acontecido, que ela foi usada por Deus para ser um aviso, né? E aí ela ouviu o áudio. Mas ela ficou pasma, ela falou, é pra mim que eu tinha escutado todos os áudios. Falei, mas é porque não era pra você saber naquele momento, né? Deus me disse como seria. Pela minha intimidade eu pedi vida, mas Deus fez a vontade dele em mim. É isso que Ele faz com os amigos. Será que a gente está pronto para ser amigo? Será que a gente ainda quer ser amigo? Às vezes Deus nos permite passar por coisas que pensamos, eu não mereço isso. Por que isso? Até mesmo pensamos que Satanás está agindo e procuramos onde erramos. Porque é que nem Jó, né? Os amigos dele vão falar, procura aí, você não fez alguma coisa errada? Por que está acontecendo tudo isso? Às vezes a gente pensa isso e fala, meu Deus, mas se eu fiz alguma coisa, me mostra, Senhor, para que eu possa me consertar. A gente às vezes acha que o nosso momento difícil é Satanás que está agindo, né? Na nossa vida. Que a gente deu alguma brecha, alguma liberdade e ele está atacando, né? Mas nem sempre. E aí começamos sutilmente a esfriar. Não lemos como deveríamos a palavra, né? Não oramos como antes, não buscamos tão intensamente. Porque por termos um relacionamento íntimo com Ele, pensamos que Ele fará tudo como achamos ser melhor para nós. Ou então mascaramos a nossa frustração dizendo, seja feita a vontade de Deus. Mas a intimidade está abalada. A gente tenta de todas as formas mascarar isso, né? Não, eu tô bem, tá tudo certo, Deus é bom, Deus continua sendo bom, a gente tá fazendo a vontade dele, mas lá no nosso coração tem um sentimento, por que isso? Por que comigo? E Jesus te diz hoje, filha, você não disse, eu sou teu amigo. Eu confio no seu amor, por isso permito que passe por coisas que outras pessoas não suportariam. Você glorifica o meu nome na tua alegria, mas eu também quero receber o teu louvor na tua tristeza. Isso que eu digo para vocês é que o Espírito Santo ministrou comigo e falou, agora você vai levar para lá. Porque tem filhinhas minhas, amigas minhas lá, que precisam ouvir isso. Maria derrama o perfume sobre os pés de Jesus. Isso fala sobre renúncia. O melhor que ela tinha, ela entregou para Jesus. Fez o melhor que ela tinha. Mas trazendo para os nossos dias de hoje, qual é o teu melhor que você pode entregar para Jesus? Às vezes a gente pensa, não, Deus está me dando isso, que alegria. Mas e se Ele tirar? Porque quando você entrega para Deus, Ele pode tirar também da forma que Ele quiser, quando Ele quiser, né? E a nossa renúncia, Maria, ela lavou os pés de Jesus ali, limpou com os cabelos. Mas às vezes a tua renúncia pode ser o teu filho. A tua renúncia pode ser, aconteceu uma traição no teu casamento e você vai ter que perdoar e você vai ter que confiar que Deus é poderoso para restaurar todas as coisas.
Às vezes a tua renúncia é passar a tua vida inteira com uma doença que não tem cura, sabendo que Jesus é a própria vida, que Ele pode te curar instantaneamente, mas Ele escolheu não curar. Talvez a tua renúncia seja isso. É testemunhar um Deus de cura sem ser curado. Porque às vezes você vai glorificar o nome de Deus dessa maneira. Porque tem pessoas que vão se aproximar de Jesus por aquilo que Jesus pode fazer. Às vezes vai vir uma pessoa aqui na frente, vai receber uma oração, vai ser curada, e a partir daquilo, a vida dela vai mudar. Assim como os 10 leprosos lá, que um voltou glorificando. Às vezes vai acontecer isso, mas e se Jesus não querer curar? Aí você pensa que você vai ser um testemunho muito maior. Porque daí você vai falar do amor de Jesus, você vai falar do milagre de Jesus, vai falar que Ele é a própria vida. E que você ama tanto esse Deus, esse teu amigo, que você deixa Ele gerar um testemunho de dor em você. Então é maior ainda. É isso que Ele confia aos amigos. Aos servos Ele cura, e o servo vai lá, sai glorificando o nome dele. Ao amigo Ele fala, não passa por isso. Você confia em mim? Passa por isso. Eu confio no seu amor, meu amigo. Se o meu nome for mais glorificado, o nome de Jesus, né? For mais glorificado na tua perda do que no teu ganho, você ainda escolhe ser meu amigo? Quando nós servimos a Deus, como eu disse, né? A gente serve da maneira que a gente quer. Mas quando Deus se serve de nós, Ele faz da maneira que Ele quer. Porque o plano dele é maior, a visão dele é mais ampla, Ele enxerga além do que você está enxergando. Jesus não apareceu para curar Lázaro quando ele adoeceu, mas Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus cura as dores, Ele sara, mas Lázaro Ele ressuscitou. Ele fez os ossos ali se mexerem de novo, Ele soprou vida de novo. E até a gente brinca, né? Eu já estava comentando esses dias. Ele fala, Lázaro, vem para fora. Porque se você falasse, vem para fora, vinha todos mortos, saía tudo. Mas Ele chamou Lázaro. Lázaro foi ressuscitado, o amigo de Jesus. E antes disso, Ele chorou. Ele chorou porque Ele teve compaixão daquelas pessoas que estavam ali sofrendo por Lázaro. E Ele também sentiu a dor do amigo dele morto. E por Ele, talvez, não vou falar nenhuma heresia aqui, né? Mas Deus, talvez Jesus por Ele teria vindo ali, na hora que Lázaro ficou doente, por amor a Lázaro. Só que Ele fazia sempre a vontade do Pai. E o Pai queria que Ele ressuscitasse Lázaro. Então Ele chorou no meio desse processo. Romanos 8, 17 e 18 diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É participar dos sofrimentos de Cristo. Quando a gente participa do sofrimento, escolhe participar do sofrimento de Cristo, pode ter certeza que na glória a recompensa é inimaginável. É participar da glória, é a vida eterna ao lado dele. No verso 19 ele continua: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo?
Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. A natureza e tudo que nela há, aguarda a nossa manifestação de fé. A nossa manifestação de amigos de Jesus. Eles passam por dores e eles perecem. Mas nós passamos por dores e nós seremos glorificados com Jesus. Isso já é motivo suficiente. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É aquilo que eu disse. Mesmo que ele não faça da maneira que a gente está esperando, a gente tem que confiar no caráter dele, na bondade dele e na palavra dele, que garante que os pensamentos dele são mais altos, que os caminhos dele são mais elevados do que os nossos. Uma dor curada é uma autoridade gerada. E isso ele só confia aos amigos. Eu passei por tudo isso. Eu creio que cada uma tem o seu processo. A gente finaliza um processo, a gente entra em outro. É sempre assim até que ele venha. Então, quando você estiver num processo muito difícil, pense que quando você passar por esse processo, pegado ali na mãozinha de Jesus, você vai ter uma autoridade para falar sobre isso. Porque tem pessoas no mundo que esperam a tua manifestação. Apocalipse 2:26 diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Aqui fala sobre o milênio, né? Fala sobre você governar com Cristo. Mas isso já pode acontecer agora. Porque se você perseverar até o fim do seu processo, Jesus vai te dar autoridade sobre isso. E aí você vai ter um testemunho. Você não vai chegar numa conversa, num altar que seja para ministrar com alguém, para conversar com alguém, e você vai falar daquilo que você sabe. Você vai falar daquilo que Ele fez em você. Que isso é muito maior. O sofrimento é só para essa vida. E quando o nosso amigo vier, ele dirá: pode entrar que eu te conheço. E participaremos com ele de sua glória. Deixa eu achar aqui de novo meu. Para encerrar, João 15, no versículo 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza ainda mais fruto. No verso 4 diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se coloque em pé. Eu queria que vocês fechassem os olhos agora, inclinassem a sua cabeça e começassem a pensar em algum processo da sua vida, talvez agora, ou talvez que já aconteceu e deixou uma feridinha ali no seu coração, uma frustração. De às vezes você esperar algo de Jesus, pedir algo para Jesus com todo o seu coração, crendo que Ele vai fazer, mas Ele não fez da maneira que você esperava. E aí, por algum motivo, você se frustrou. Você criou uma barreira entre você e Jesus. Você começou a deixar Ele de lado. Você já não busca como deveria. Você já não busca ler a palavra. Você está se esfriando aos poucos.
mas você ama Ele. Você quer Ele contigo. Mas em algum momento desse processo você não entendeu o que Jesus estava fazendo. E você se entristeceu. Jesus, o teu amigo, quer te abraçar hoje. Hoje Ele quer que você entregue as tuas frustrações aos pés da cruz. Hoje Ele quer o teu coração sincero, reconhecendo onde você se frustrou, se entristeceu por algo que não saiu como você esperava e você não entendeu. Hoje Jesus te diz: eu sou teu amigo, eu confio no teu amor. Permaneça em mim e eu permanecerei em você. Permita-me te limpar para que você possa dar ainda mais frutos. Corrija a tua fé. Volte às veredas antigas, porque Deus tem algo muito maior do que você pensou ou imaginou. Agora, ainda com os olhos fechados, eu queria que você meditasse nesse louvor. Que você prestasse muita atenção na letra e que você permita que Jesus ministre no teu coração isso. Ele te ama. O perdão dele está derramado sobre você. Ele te cobre com as asas dele. Ele quer que você volte para o lugar de habitação. Me ensine a confiar de novo. Me ensine a descansar de novo. Tua vontade que é perfeita, soberania minha espreita, e eu me rendo a ti. Meu coração na tua balança, pesada será